Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhores deputados, permita-me antes de me referir ao tema que é aqui tratado neste projeto de resolução, estranhar que o PS esteja neste momento mais preocupado em garantir a continuidade das negociatas do ex-ministro Mariano Gago do que, por exemplo, em garantir a continuidade do trabalho prestado, e bastante importante porventura, por 1.500 doutores que estão em Portugal a trabalhar com contratos que terminam em breve e que não sabem o que acontecerá no seu futuro e que realmente geram riqueza em Portugal e que estão numa situação de precariedade porque, ao invés de criar quadros para a contratação de investigadores, o ex-ministro Mariano Gago os contratou com um contrato de 5 anos e não sabemos sequer se é renovável. Mas sempre foi assim. O PS sempre teve muito mais preocupação com estas negociatas em torno da ciência, da promoção de nichos e da promoção de elites, do que propriamente em torno do sistema científico e tecnológico nacional, que é aquilo que no fundo representa de facto a capacidade e o potencial de produção científica instalados em Portugal. E quanto a este projeto de resolução, eu julgo que importa para todos os senhores deputados, antes de mais, clarificarmos, não estamos a falar de parcerias internacionais, estamos a falar de um negócio, de uma contratação de empresas privadas, quase todas elas americanas, aliás, as aqui referidas americanas, e há outras parcerias, como chama o PS, neste âmbito, mas que são na prática compras que o governo português fez a empresas privadas, norte-americanas, que vejamos bem a natureza deste negócio e o quão prejudicial é para o Estado português. O Estado português compra um serviço, mas é a própria empresa que vende esse serviço por milhões e milhões de euros que fica com o seu produto, que fica com o produto desse serviço. Está ainda por avaliar qual é o verdadeiro impacto económico e mesmo no âmbito da ciência e tecnologia e na inovação e transferência, que o Sr. Deputado referiu, e essa avaliação não está feita, pelo menos não é pública, está ainda por avaliar qual é a evolução que se deve, de facto, a estes programas. O inquérito ao potencial científico e tecnológico nacional não isola esses dados e, portanto, nós não podemos saber qual é a dimensão destes programas na nossa economia e na capacidade de inovação e transferência para o setor produtivo. Aliás, o que também não estranha, tendo em conta que o setor produtivo definha à mercê das políticas de direita que vão destruindo a capacidade produtiva do país e, por força disso mesmo, destroem também a nossa capacidade de produção científica. Basta ver que o principal investidor em ciência e tecnologia, de acordo com os dados do inquérito ao potencial, é o BCP, Millennium BCP, um banco que produz aí com fartura patentes para o Estado português. Particularmente numa altura, Sr. Deputado, em que são anunciados cortes de 95 milhões de euros para o ensino superior público português, quase que se torna num exercício de humor negro vir aqui propor a renovação incondicional destes negócios com estas empresas. Mas, Sr. Deputado, seria mesmo interessante verificar qual o custo de cada um destes doutores, qual o custo de cada um destes doutoramentos e compará-lo com o custo de um doutoramento nas instituições portuguesas, independentemente, obviamente, dos programas que se possam estabelecer e das verdadeiras parcerias no âmbito da internacionalização, mas não no âmbito da compra a troco de milhões e milhões de nichos, de elites que não trazem mais-valias para o país. Em suma, os milhões gastos com os protocolos, com estas empresas estrangeiras, celebrados pelo Ministério da Ciência do anterior Governo, poderiam ter sido utilizados para dotar o sistema científico e tecnológico nacional dos meios e recursos necessários, nomeadamente nos laboratórios de Estado, que ficaram à míngua enquanto tudo foi dirigido para empresas estrangeiras, necessários para que esse sistema viesse a cumprir o seu papel. É esta política dos nichos, da propaganda, da falsidade, de que aumentámos o investimento público em ciência e tecnologia, que ainda por cima é mentira. É esta política que levará o país a uma situação cada vez mais difícil no que toca à capacidade e ao seu potencial de produção científica. É imperativo, antes de mais, antes de discutir a renovação de qualquer tipo de parceria deste género, que se avaliem as passadas, que se avaliem sem mistificações o resultado destes protocolos que o PS agora propõe
estranhamente, renovar sem condições. Mas mais importante do que avaliar é desde já romper com esta política, termino, Sra. Presidente, é desde já terminar e romper com esta política de favorecimento de nichos, utilizando nichos de elite para fingir que todo o sistema científico e tecnológico nacional está na berlinda, quando na verdade há muitas deficiências, muitas dificuldades, fruto isso mesmo de não termos um país a produzir e, por isso mesmo, não termos um sistema científico e tecnológico capaz de alimentar essa produção. Muito bem.